Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar falando dos processos de desvestigiação relacionados ao empoderamento lógico, dependendo do processador, para com a busca por conquistar um processado, né? Então, nesse diagrama que a gente estava vendo, e nessas discircuitivas relações dos homens com a natureza, buscando cada vez mais o apuramento da sensibilidade, dos seus sensos de discrição, a crença de que um ponto se ligaria no outro, caso fosse feito a canulação, ou seja, a enigmatização no sentido da conexão mesmo, né, de um polo para outro, né? Então a gente tem nessa predileção pontos de cruzamento que, dentro de busca por circunferências, por harmonias, buscam esse arranjo, né? Esse vetor de resposta. Então, dessa ampliação para um perímetro mais pequeno, a gente viu que é desrepartido sistematicamente bem semelhante, né? Toda essa natureza assim, ó, se desacorda bem semelhante no sentido da percussão que coloca a gente sobre as protelações ambientes, né? Só que diante da natureza, trazer a natureza para mais perto, a laborização sintética da natureza nos processos residentes, falo nos nossos meios de sobreviver, colocou a afinação de todas essas guardas de buscas, de controle, essas brincadeiras do homem com a natureza, buscando aprender a si mesmo no processo de encontrar sobrevivência, solução. E é o que a gente estava vendo, né? Nesse sentido de poesia, né? Ou de se impor para melhor se apropriar da natureza, os ganchos de dispor o processo do homem que busca dentro das comunicações pré-cognitivas a cognição que mais lhe diz acrédito. Entendeu? Então, acredito sempre em você sobre a natureza no sentido de repouso, né? Ou nas buscas de repouso, porque o repouso ele é uma resposta muito segura, né? Ele é que afirma a segurança e a plena direção de buscar sobre essa plenitude o treino da casa, né? A assinatura de residência, de resistência. E é isso a gente tem sobre sobrevivência e particípio dessa onda, a desencamada solução que a onda trouxe do organismo, né? Do íntimo do organismo, do meio de um organismo se sobreviver. Então o organismo lutou tanto contra essa natureza, resistiu tanto que passou até mesmo controlá-la, no sentido nobre das cobertas celulares. E aí essas cobertas celulares, elas ganharam até mesmo inteligência,
São placas motivadoras que dizem nutrir e até mesmo dirigir organicamente todas as metabólitos de descompreensão dos meios, das intempéries dos meios. E foi isso que a gente viu no vídeo anterior. O único indiscurso que tem é a gravidade de alguém que é refém, que nasce sobre esses tiroteios e é cego, né? Cego no sentido das escalas. E aí, sobre esse horizonte, tudo é seguro ou tudo é inseguro. Na verdade, tudo não precisa de ser nada e nada não precisa de ser tudo. Né? Por causa desse nascimento, as passagens elétricas, né, os discursos elétricos, eles rogam e interrogam em nós ascensões de motivos, de contrações, de movimentos, por apenas um motivo: a intuição ligada a um fim, a um fundamento. E por essa liga o homem vive e se ama, derrotando todos os paradigmas que lhes faz contra. Mas alguém que nasce no dia de hoje tem a bênção de não ter nada contra, de tudo ser a favor. E eis o versículo dos mandamentos de Deus, a renascença. É muito difícil para alguém que está em edifício, no processo de desencontração plena de casa, que não tem residência, não tem motivos, encontrar esses parâmetros na vida para poder cerebelar a renascença, o renascer. Porque os discursos que a gente tem são muito mais cintilados e expressivos e dolorosos para nós quando a gente desacredita neles, né? Desapega a eles, porque senão eles passam como desimportações, ou seja, eles apenas passam, eles não ficam, né? Para eles ficar, nós precisamos, sobre as nossas mantas e as nossas raízes nutriicas, buscar desses ritmos uma guarda, um canal nutrico. E aí a gente acaba ficando sobrecarregado, às vezes até de coisas que a gente não precisa, ou seja, de cargas, de comentários, de queixas, de várias instrumentações orgânicas, no sentido das posições que lhes têm inserido os apegos, né? As caças. A gente acaba virando um desencaçado deles, um descaçapado para as bolas deles, né? Da vez. No sentido de jogar em cobraturas, né, das paisagens e das porções lógicas que eles têm em estímulo, de observador em companhia de testes, de observações. Bom, e era isso que a gente viu. Vamos lá, vou abrir o parâmetro aqui de lâminas. E aí a gente vai ganchando aqui as nossas ferramentas para fazer as decomposições estudantis, né? No sentido de usar os nossos recursos de saber para acreditar que sabemos sobre isso, né? Então a gente estava falando das células de desvestigiar. E aí essas células de desvestigiar, elas têm aquela emoção programada, né? Que são os polos. Veja só.
emulsão programada. Então a gente tem os polos. E aí esses polos se atraem. E de várias formas. Tem a forma magnética, como os ímãs, né? Na própria geladeira a gente tem sobre os ímãs. A gente tem água e resistor de água, né? A gente tem a eletricidade, que é uma água bem mais fina, né? É um tipo de energia muito mais fina. A eletricidade e as suas placas de resistir a elas. E todas as placas de resistir, elas se carregam aos seus opostos, né? Então, carregando de seus opostos. A atração que despesa o paraíso. Isolar. Porque se a gente não isolar, a gente apreende e às vezes até descurta a apreensão. Ou seja, a gente cria um processo de descurtar a apreensão e faz lógica na mente para vender e se amolar dessa venda à espera de nutrição, ou seja, de pagamentos. Então existe essas excursões, né? E isso é um processo muito novo ligado às tecnologias das irradiações controladas sendo levadas em condução de cheque, né? Num campo de faz de conta que pai tá vendo, né? Então esse pai que tá vendo aí, cara, ele tá abrigando muitos pontos de ligas sem o favor da bênção, porque é como se colorissem um mal na pretensão de alguns desejos, né? Então, assim, aquela coisa de todo cuidado é pouco. Então, isso às vezes até mesmo significa a fome de dados, né? Fome de dados. Tá bom. Isso tem sido aparada pelos professores e as profecias. Uma vez que dentro de polos nós temos escalas, e as escalas elas são gaps. Porém, de degrau em degrau, a gente encontra os gaps. E gaps são riscos de não chegar ao próximo degrau. E riscos desenham na imagem da matéria que carrega o saber, se diz sim ou não. Logo, a gente tem essa interface de acessar
o saber de sim ou não em uma prestação de gap. Porque o desejo do homem é sempre subir ou descer degraus, né? Nunca ele vai querer ficar em um degrau para sempre. Mas esse nunca é tempo demais pra gente ficar acreditando, né? E já que é tempo demais, então esse é o desafio. O desafio do homem é permanecer em um degrau. Então, é fazer aquilo que ele não quer. Entende? E aí, assim, ele enche o papo. Mas se ele conseguir desencher, ele não precisa mais de nada, né? E aí a gente chega na infusão subliminar daquela parte anterior, da lâmina do vídeo anterior, que a gente chegou e não falou, né? Então vamos pegar aqui que eu marquei, né? Eu marquei aqui, ó. Não foi esse aqui, ó. Também não foi esse, então deve ser esse aqui, ó. Depois sítio está. Um homem era para uma mulher e praticou isso ao esclarecimento de divisor de realização dessa vitória. Então vamos trazer isso aqui, ó. Coletividade, a natureza em sua ascensão de querer dos todos entes que provam. Esse aqui é o profecias de degraus. Então vamos pôr esse aqui pra cá. Um homem era para uma mulher e praticou isso ao esclarecimento de divisor de realização dessa vitória. Bom, tudo bem. Então aqui a gente tem os temas de polos, né? E aí quando a gente fala que um homem é para uma mulher, a gente coloca uma como uma dificuldade, né? Uma mulher. E aí o que isso quer dizer? Ficar em um degrau, né? Porque de um degrau em degrau ele vai enchendo o papo, mas ele sempre vai precisar de pular degrau, né? Se ele consegue encher o papo com um degrau, né, nesse degrau, ele consegue permanecer nesse degrau e fazer isso que ele não quer, né? Fazer aquilo que ele não quer. Vamos puxar isso aqui para cá. Ó. O desafio do homem é permanecer em um degrau. É fazer aquilo que ele não quer. O homem é para uma mulher. E o homem ele não quer ser para uma mulher. Mas quando ele vence a si mesmo, ó, quando ele vence a si mesmo, ele encontra a vitória, o motivo de ser para uma, né? Então, olha, separa uma. Então, separar uma é olhar para dentro de si a partir desse
detector de encontros. Então essa é o dipolo que convenceu o homem, né? Aí qual que é a prática? A prática é a imantação do convencimento. E aí você consegue imantar os seus convencimentos para eles não discordar com vocês. Esse é um processo de profissionais, né? Uma vez que a gente tem essas fomes de dados aqui, bom, nós vamos então caminhando aqui nessa desvestigiar, né? Por causa da natureza em dados de fontes de emoção, né? E essas fontes de emoção nos programam e nos dizem bem encobertados no sentido das nossas escolhas de escalar reiteradamente as receitas que nos fazem imunes, imantados, ou seja, que nos fazem vencer o nosso próprio nome para desesclarecimento da união, né? Então é responder um sim sobre todos os sims possíveis de resposta, né? Bom, tá, então a gente parou mais ou menos aqui, né? Ó, as academias suscetíveis e sucintas. E sobre as desatenções de agentes, fases invasivações nas terminações nervosas que acrescem ou decrescem sinapses por essas faíscas de energia de contar com isso no dia a dia. Face de contar com ter razões. Então tá. Razões, elas são os dados que são importados para nós quando na natureza algum risco destempera nosso percurso de reiteração, ou seja, de renascença. Beleza. Então, essas somas a mais precisam ser desgastadas. E aí a gente tem várias insomulações, né, que nos preenchem e às vezes buscam tomar as vagas dos nossos sentimentos que estavam preenchidos pela natureza das nossas escolhas, né? Então, isso é como se uma tentativa de nos levar a desescolher. Tudo isso não parte de uma afronta do mal. O único emprego do mal aqui é a escala, né? Mal é um ponto de escala referente, né? Por causa da ordenação, porque a escolha ela depende de muitos fatores, né? Então a gente tem muitos fatores que levam à escolha, mas estar certo ou garantir certeza
desses é uma guerra de desvalorização dos polos que nos atraem. Sacaram? Porque se há uma atração, né, há uma carga, né? Se há uma atração, veja vocês, ó. Uma atração é uma carga, beleza? E aí, se você for contar e deixar ela carregar, daqui a pouco você tomba pro lado da derrota. Sacaram? E vocês não querem isso no final das contas, né? No final das contas a gente sabe que ninguém quer isso, né? Só que se tá tombado, já era. Você vai acabar aceitando, né? Se tombar, você vai acabar aceitando para se salvar no final das contas, né? Mas você não quer isso, né? Mas no final das contas você pode ser levado a isso, né? E aí nada de achar que tipo é o mal. O mal é um ponto na escala de referente, né? Então todas as direções que nós tomamos na vida tem os seus protagonistas, né? Todas as direções possuem seus protagonistas, né? Esse verbo ter é relativo porque esse ter é a natureza estrupada. Desculpa o termo, mas cabe aqui, ó. Estrupada no sentido de quê? No sentido das transformações emissivas. Então, tudo que a gente vê vem da natureza. Até mesmo o sequestro do homem desemportado pela natureza das transmissividades radioativas sintéticas. Porque até os dados transportados, os rádios emissores de guias, né, de transferência de energia sintética, são dados das relações dos homens com a natureza. Então, eles não são uma inaturalidade. Então, não existe a inaturalidade. Existe a escala de degraus de ponto de vista e referências de comparação. Então, tipo assim, se você está dançando uma música, né, você está se abrindo sensitivamente para essa música. Então, vamos ver aqui, ó. Dançando, música, valsa. Vamos pegar uma imagem bonita, né? Então, se você está dançando uma valsa, uma música, você está se abrindo eletricamente, no sentido nervoso, né, das fibras nervosas. Você está desinervando, descomplexando as suas tramas nervosas para se abrir
a essa jaula, né? Cara, isso emociona e desarritmifica o coração em um estado tão gostoso, tão bom, que dançar é ótimo, sabe? É uma camada, é uma potência de encontro, né? Aqui existe a comunicação que transcende da energia esses pontos e desaponta essas vistas, né? Então é tão bom. Aí quando você tá dançando uma valsa e alguém coloca assim, ó, um hip hop, tudo bem, tem o seu momento, né? O hip hop ele representa, ele tem o seu momento, olha só, ele tem a sua dinâmica, as suas caracteres, né? A sua percussão, seu trabalho e tudo. Só que não tem nada a ver com o ritmo de descarga energética desse. Então, se a gente comparar esses dois e colocar os dois bem próximos, eles vão atrapalhar um ao outro. A menos que a gente crie um ritmo que faça a interseção entre os dois. Mas aí vai ter que exigir um esforço desses dançarinos e desses, né? E existe isso, é assim que desencaixa a natureza, e é assim que a gente diz ao protagonista divisões, né? Então a gente consegue desbarrar protagonistas, né? Aqui, ó, sobre protagonizações. Então tudo isso desagoniza o eu que busca renascer para com o eu desse parâmetro, né? Isso é uma prótese de energia proposital, no sentido da cultura. Entendeu? Então, aí é que mora a jaula do mal, né? No sentido arquétipo de descarregar a consideração nos homens, né? Você tem a escala mãe de um que defende uma coisa, e aí do pai que defende outra, e aí o filho que defende os dois, porque é a companhia dos dois, que sabe que juntos todos nós somos melhor, todos nós saímos ganhando. E aí a gente tem a vida em seu meio, né? Então o meio ambiente, ó, a estratosfera é isso aqui, ó. A gente tem um núcleo super quente que desaquece todos esses, né? E aí vejam vocês, do maior do casal pro menor, e aí sucessivamente. Tá, então essas chaves, elas têm as suas portas potenciais, né? E todas elas são direções a efeito de protagonistas, né? De protagonizações. E aí a gente coloca o elevado de nós ao protagonismo, né? Então, nós elevando-nos ao protagonismo. Aí é uma porta sensitiva que, na verdade, é uma chave, né? Chave sensitiva que abre todas as portas, né? Então a gente tem o filho mestre, né? Mas calma que no próximo vídeo eu vou começar a falar um pouco sobre isso. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui.